Boa noite, mais um vídeo da série que eu me disponho a conversar com vocês a respeito das peculiaridades de cada um dos quesitos de julgamento do Carnaval de São Paulo. A ideia é apresentar uma introdução a esses quesitos em suas linhas gerais para que as pessoas que não são necessariamente dentro do Carnaval consigam entender um pouco melhor o que é julgado em cada um desses quesitos. Esses vídeos fazem parte oficialmente do conteúdo que a gente criou para os alunos da Faculdade Sensupeg, no curso de pós-graduação em Gestão e Design do Carnaval, mas nós decidimos também compartilhar com o público amplo, porque entendemos que é um tipo de conteúdo que, sim, ajuda a disseminar nossa cultura de carnaval, ajuda a mais pessoas entenderem aspectos que nem sempre são tão simples do nosso carnaval, ao passo que, dentro da universidade, a nossa ideia é nivelar um pouco o conteúdo dos alunos, já que eles têm origens e backgrounds muito diferentes entre si. Alguns acompanham o carnaval há muito tempo, outros acompanham há menos tempo. Então, a ideia de nivelar auxilia a gente a, dentro de sala de aula, conseguir ter debates mais aprofundados sobre esses temas e cumprir aquilo que a gente acredita que a universidade tem como função, que é discutir e produzir conhecimento, tá? Então, se você já é uma pessoa que é bem familiarizada com o julgamento do quesito enredo, esse vídeo provavelmente não é para você. Se você tem um pouco de conhecimento sobre o quesito, talvez valha a pena você assistir ele numa velocidade acelerada, só para tentar pegar aqueles pontinhos que você talvez não conheça. E se você tem pouco conhecimento, aí assiste esse vídeo todo com atenção, porque a gente vai tentar dar um panorama mais amplo, de como é feito o julgamento do quesito. Vamos lá. Enredo é a história que a escola conta, o enredo, a narrativa, aquilo que a agremiação traz para a avenida. A organização da escola, dentro de um enredo, dentro de uma narrativa, é uma criação de Paulo da Portela, no desfile de 1939, em que ele fez uma homenagem aos professores, organizando a escola, de modo a contar uma narrativa, algo que não existia até então. E é dessa organização como enredo que vai depois surgir o gênero musical samba de enredo, que é o samba que conta uma história e que hoje é a espinha dorsal dos nossos desfiles de carnaval. Então, toda a agremiação tem por obrigação contar um tema, contar uma história, narrar uma história. Como Joãozinho 30 afirmava, o carnaval é a ópera do povo. É a ópera do povo porque ele lança mão de diversos recursos que são comuns à ópera, como a cenografia, como a dança, como a música, como a narrativa, para poder criar um espetáculo. Só que diferentemente da ópera, que é algo um pouco mais erudito, produzido pelas elites e para as elites, o carnaval é um espetáculo produzido pelo povo e para o povo. E por conta disso, com uma série de características amadoras, porém amáveis, né? Então, as escolas são avaliadas pelo enredo que elas contam. Porém, é muito importante, e infelizmente essa é uma confusão muito comum na cabeça de 90% dos sambistas, que o que se julga em enredo não é o tema da escola. Tem muita gente que vê uma escola aparecer com um tema belíssimo, o título do enredo é ótimo, o tema em si, né, o que seria o ponto central do enredo é muito bom, mas na hora da avenida ela não consegue transmitir esse conceito, ela não consegue desenvolver ele de uma forma interessante, e é na verdade isso que é julgado. E aí as pessoas estão lá esperando, poxa, mas aquele tema era tão bom, era tão forte, era tão importante, era tão potente, e tirou uma nota baixa. Talvez tenha tirado uma nota baixa porque a escola não conseguiu justamente aproveitar esse tema forte, esse tema potente, e converter ele numa narrativa convincente, numa narrativa que aproveite bem o tema. Por outro lado, há situações em que às vezes as pessoas veem um tema e falam, nossa, mas que tema ruim, normalmente com enredos patrocinados ou com situações como essa. Mas na prática, a escola consegue converter aquele enredo que, na sua origem, no seu tema original, era um tema ruim, em uma boa narrativa, em uma boa história. Então, é, esse que é o esforço dentro do quesito enredo. Claro, é muito mais difícil transformar um tema ruim em uma história boa do que transformar um tema bom numa história boa. Mas um carnavalesco talentoso, ele tem a capacidade, de fazer esse tipo de criação. Então, não se avalia. Tivemos uma dificuldade técnica aqui, mas
como eu ia dizendo, não se avalia a qualidade do tema em si. Não é o assunto da escola, e sim a forma como a escola vai explorar esse assunto. E essa avaliação ela se faz de três formas diferentes, três pontos de balizamento, como eu já disse lá no primeiro vídeo sobre fundamentos do Carnaval de São Paulo. O Carnaval de São Paulo ele é bastante dividido em caixinhas definidas, ah, dentro das quais estão as possíveis falhas, tá? Não se avalia virtude, mas sim falhas. Então, nessas caixinhas definidas estão as possíveis falhas dos enredos, em que, se o jurado encontrar uma falha, aquilo que na cabeça dele seja uma falha, se essa falha não se encaixar em uma dessas três caixinhas, ele não pode despontuar a escola. Então, é, vamos falar sobre essas três caixinhas. A primeira delas é roteiro. Roteiro é um conceito simples, objetivo, que poderia ser avaliado por um robô. Roteiro é a sequência em que a escola se apresenta na avenida. Ou seja, a escola se propôs a vir com uma ala, casal de mestre e porta-bandeira, uma segunda ala, uma terceira ala, depois um carro alegórico. Essa é a sequência. Então, na avenida, ela tem que se apresentar exatamente dessa forma. Se qualquer inversão aconteça, se qualquer alteração aconteça, se qualquer inserção aconteça, a escola vai perder pontos. Roteiro é basicamente isso. Então, se, por exemplo, o casal, que deveria ser o segundo elemento, for o terceiro, há uma perda de pontos. Se o carro alegórico não aparecer, há uma perda de pontos. Se eu tiver mais uma ala além dessas que eu descrevi, há uma perda de pontos. Então, o item roteiro, ele é extremamente objetivo, ah, e, de algum modo, com um nível de eficiência pouco acima do amador, é muito difícil você errar em roteiro, tá? Então, é, normalmente só por falhas de desfile muito graves, talvez um carro que estava com dificuldade de entrar e precisaram passar uma ala na frente, mas hoje em dia, com o profissionalismo e a profissionalização da maioria dos profissionais do carnaval, é difícil que uma escola efetivamente inverta alas ou insira um elemento que não deveria, que não existia na sua pasta, tá? E o que cai, inclusive, para uma falha reiterada no Carnaval 2024 por parte dos jurados, que eu tive a oportunidade de ver algumas pastas em que havia a criação de alas complexas, alas que de repente dentro do interior da ala tinha um casal de mestre e porta-bandeira. Aquilo tudo era um bloco único, era uma ala só. E aí o jurado entendeu que existia uma ala, um casal e uma ala, apontando então a inserção de dois elementos. Ou numa outra escola em que aconteceu com destaque de chão, uma coisa similar, em que uma determinada componente dançava no interior da ala e o jurado entendeu que era um destaque de chão e despontuou. Uma leitura minimamente atenta da pasta de jurados teria feito esse jurado não errar, tá? Estava escrito lá que essa era a composição da ala. Então, é muito difícil uma escola errar em roteiro hoje em dia, pelo menos nas divisões de elite do Carnaval de São Paulo. O segundo item seria o que a gente chama de execução. O que que é execução? Execução é se aquela cena específica do roteiro, aquela ala, por exemplo, ou aquele casal representaram aquilo que eles se propuseram a representar. Exemplos extremos são, por exemplo, você falar que uma ala deveria representar um gato, e aí quando você bate o olho não existe nenhum gato ali, existe o hipopótamo, ou existe algo que é um conceito tão aberto que você não vê um gato. Isso é uma falha de execução. Exemplos um pouco menos extremos seria, por exemplo, uma escola falar que uma ala se chama O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. E aí ele traz todos os componentes vestidos como uma labareda. Será que essa labareda sozinha representa o amor é o fogo que arde sem se ver? Ou ele só está representando o fogo? Entende? Pensando com a cabeça de quem não está vendo a sinopse, porque o público não recebe uma sinopse, o público está assistindo um espetáculo que tem uma sequência. Se eu chego só com esse fogo, eu consigo transmitir a ideia proposta pelo meu enredo através de uma fantasia de labareda? Ou será que falta alguma coisa para que essa fantasia seja completamente compreendida? Então, a execução ela tem a ver com isso, tem a ver com você conseguir representar dentro de um elemento de desfile a proposta que você tinha para ele. Mas essa análise ela é individual, ela é daquele elemento de desfile, tá? E aí a gente tem um terceiro
e último item, que seria a narrativa. A narrativa, ela já é o caminho um pouco inverso. Ela tem a ver com a materialização da sinopse como um todo. A escola, ela apresenta o seu enredo dentro de um texto chamado sinopse. Esse texto ele é publicado pelas escolas em regra no começo do ano para que os compositores façam a, a, a composição do samba enredo, né? Mas na prática, na imensa maioria das vezes, as escolas mudam algumas coisas de sua sinopse para poder apresentar na avenida. Que é porque durante o processo de execução do enredo percebeu que tinha uma dificuldade ali, não conseguiu cumprir com determinado tema, aí muda um pouquinho a sinopse para que o desfile, a sinopse se adeque ao desfile e não o contrário. Então, uma das coisas pelas quais o enredo ele é julgado é saber se essa sinopse ela está sendo construída na avenida, né? Ela está sendo representada na avenida, o que se julga não é o texto da sinopse, e sim a materialização dela na avenida, se ela está sendo construída de uma forma coerente. Então, por exemplo, se eu estou trazendo um enredo sobre os quatro elementos naturais, água, terra, fogo e ar, e aí mostrando como a cada um desses elementos se transmuta em outros, etc., seria incoerente se uma das transmutações do ar estivesse no meio do fogo, ainda que o roteiro preveja assim. De repente, o roteiro previu assim, que era dessa forma, mas não faz sentido dentro da narrativa. Claro, pode ser que você tenha a interlocução do fogo com ar, mas é uma outra história. O que eu estou querendo dizer é, se você não tem uma explicação razoável, se você não tem uma explicação lógica para que aquilo crie uma narrativa coerente, isso é uma falha de narrativa, tá? Ela tem que criar uma sensação de fluxo dentro da história. Esse fluxo não precisa ser linear histórico, né? Se eu resolver contar a história de Dom Pedro, por exemplo, eu não preciso necessariamente começar pelo momento que ele nasce. De repente, eu posso começar essa história pelo momento em que ele está indo embora do Brasil e pensando, olha, você tem que entender que o que eu fiz foi por causa disso. E aí ele começa a contar a história dele. Então, é uma história que pode ser de trás para frente. Não existe uma ordem correta. Porém, essa ordem ela tem que fazer sentido. Se eu resolvi começar a contar a história de trás para frente, eu tenho que usar elementos na minha história, na minha construção, que isso fique claro para o público, porque o desfile ele é construído para o público. Então, a ideia da narrativa é justamente conseguir avaliar o quanto a escola é coerente na construção do seu enredo. Não se avalia se o tema é bom, não se avalia se o tema é ruim. Não se avalia ideologicamente o enredo, isso é uma questão muito importante. As suas preferências e opiniões políticas não podem se confundir com a sua análise do quesito enredo. Vamos supor que você é uma pessoa péssima, homofóbica, que não aceita o diferente. Se uma escola apresentar um enredo que defenda a vida e a história de Madame Satã, por exemplo, você nunca que poderia deixar o seu preconceito, as suas opiniões sociais influenciarem dentro do teu julgamento do carnaval. Ah, eu não gosto desse tema, então ele é ruim, tá? O que se avalia é como essa narrativa foi bem construída. E o contrário também é verdadeiro. Vamos supor que, pelo contrário, você é um grande ativista, um grande militante da causa negra, e aparece um determinado enredo que fala sobre a vida e obra de Milton Santos. Só o fato de citar o maior geógrafo brasileiro da história, um homem negro, não tem que ser suficiente para que você ache esse enredo bom. Ele tem que ser bem contado, ele tem que ter uma construção de narrativa que atenda aos requisitos mínimos do quesito. Então, um deles é a clareza, ou seja, se a forma como eu escolhi contar a história faz sentido, lembre-se, essa clareza não tem a ver com aquela da fantasia em si, ela tem a ver com a organização da escola como um todo. Se fica claro a linha narrativa, que não é só um monte de trechos da vida de Milton Santos jogado. Não, eu criei uma forma de contar a história dele, tá? Eu não só joguei trechos aleatórios da vida dele, tá?
Aí a coerência, que seria a pertinência dentro dos setores, ou a pertinência, por exemplo, dentro de um carro alegórico, eu coloco uma escultura dentro de um carro, e essa escultura, dentro da temática dela, ela faz sentido naquele contexto, isso tem a ver com a coerência. E, por fim, a coesão. A coesão é o encadeamento lógico de temas. Uma coisa trazendo o próximo assunto. Isso não significa, mais uma vez, linearidade. Não quer dizer que tem que ser cronológico, não quer dizer que se. Eu só preciso criar uma forma de que a coisa faça sentido, tá? Mas essa coisa tem que fazer sentido. Eu tenho que ter um texto ali. Ele não pode ser aleatório, ele tem que uma coisa levar a outra, tá bom? Então, uma coisa interessante de se notar é que hoje, pelo critério atual, infelizmente não se avalia a extensão e a riqueza do enredo. Então, se a escola opta por um enredo mais simplório, mais conciso, sem grande profundidade, ela tende a ter uma vantagem porque ela tem menos onde errar. Ela tem menos pontos de bloqueio numa transição de narrativa, por exemplo. Ou se ela faz um tema muito óbvio, é mais difícil ela errar na confecção de uma fantasia no ponto de transmitir a mensagem daquela fantasia ou daquele carro. É, isso eu entendo um pouco perigoso para o Carnaval de São Paulo, porque você pode acabar privilegiando a escola que se dedicou menos à pesquisa. Quando é uma das grandes virtudes do carnaval, ensinar novos temas, novos assuntos para o grande público que é aquele que consome carnaval, não só no desfile, como o ano inteiro. Um desfile de escola de samba é uma grande oportunidade de se criar conhecimento coletivo através de debates, de conversas, de fazer a pessoa entrar no tema e viver aquele tema durante meses até o grande dia do desfile. Agora, se eu resolvo fazer esse tema de uma forma simplória, rasa, eu acho que eu acabo jogando contra o que seria a lógica do carnaval. Então, infelizmente, não há uma avaliação dentro das regras hoje de julgamento do Carnaval de São Paulo a respeito dessa extensão e profundidade do enredo, ou quão bem sucedida a escola é em explorar o tema. Só se analisa a relação do desfile com a sinopse, tá? E não da sinopse com o tema. Entende o que eu quero dizer? Se a sinopse delimitou aquele espaço, é isso que eu tenho que avaliar, tá? Eu não posso querer achar que faltou um assunto, por exemplo, que, pô, tô falando de Dom Pedro e em nenhum momento eu citei o Grito do Ipiranga. Esse tema, esse assunto, ele é fundamental, mas tá, a sinopse não falou nada sobre isso? Não falou, então eu não posso punir. E aí cai num segundo problema que eu acho que é algo que poderia ser repensado, assim. Hoje, o carnaval, no quesito enredo, virou um concurso de advogados e não de carnavalescos. Depois que a obra está pronta, depois que o desfile está pronto, faltando 2 semanas para o carnaval, pessoas boas de escrita e de argumentação vão olhar para o desfile e recriar a sinopse de uma forma que não exista nada que está no desfile que não esteja na sinopse e vice-versa. Você enxuga a sinopse para que ela caiba perfeitamente dentro do desfile. Quando é sabido que essa não era a intenção da escola. Vou até dizer um exemplo um pouco mais grave. Há escolas que entregam uma sinopse para o jurado de samba enredo, porque ele compara com o samba, e uma sinopse para o jurado de enredo, porque o jurado de enredo não pode avaliar o samba, ele tem que avaliar só o desfile. Então, a sinopse não é nem a mesma. A sinopse que vai para o jurado de samba enredo é a original, é aquela que os compositores receberam para falar do tema, mas como a escola percebeu que existiam lacunas dentro do seu próprio desfile, ela cria uma nova sinopse para entregar para o jurado de enredo. É um tipo de malandragem que só privilegia o espetáculo de menor qualidade. Só recompensa o trabalho de menor criatividade. O profissional que conseguiu se esforçar para conseguir de fato encaixar aquele tema maravilhoso que ele pensou lá atrás num desfile e conseguiu fazer,
eu entendo que ele tem que conseguir uma nota melhor do que aquele que não conseguiu fazer. Então, na minha opinião, as sinopses elas deveriam ter tipo uma data limite de registro. Ó, essa é a sinopse, eu tenho que executar isso. Eu estou me propondo a executar isso, é isso que eu vou ter que executar. Porque da forma como tá, acho que a gente está jogando o jogo na forma, modo muito fácil, tá? Bom, e por fim, como eu já falei um pouco ali lá no quesito samba enredo, eu acho interessante notar como existe uma interlocução entre samba enredo e enredo, óbvio. Até usei a metáfora da lasanha, não tem como você fazer uma lasanha perfeita com ingredientes péssimos, porém, um bom chefe vai fazer uma melhor lasanha do que um péssimo chefe com os mesmos ingredientes. E o ótimo chefe com os ótimos ingredientes vai fazer uma coisa maravilhosa. E é isso, o grande samba ele começa no grande enredo. E eu acho importante que a gente não passe pano em samba para enredo ruim, assim, se a construção da sinopse ela era ruim e gerou um samba confuso, isso para mim tem que gerar punição nos dois quesitos. E não se trata de uma dupla punição. Eu estou punindo duas coisas diferentes. Estou punindo os ingredientes da lasanha e eu estou punindo a qualidade do chefe, tá? Então, em resumo, é isso, é dessa forma que o quesito enredo é julgado no Carnaval de São Paulo. Esses são os principais pontos. Agora eu vou passar aqui rapidamente com como isso daí está estruturado lá no manual, né? Você tem aqui uma rápida descrição de o que é o enredo e como ele pode se apresentar. Roteiro, que é aquilo que eu falei sobre ausência, inclusão ou inversão. Execução, se execução plástica apresentada no desfile transmite a leitura do enredo. E narrativa, se o desenvolvimento descritivo da sinopse e montagem apresentam a história contada pela escola com clareza, coerência e coesão. Aqui existem alguns elementos que não são julgados no quesito enredo, são muito próximos daqueles que não são julgados no quesito fantasia, mas tem alguns extras aqui, alguns que são julgados em enredo e não são em fantasia, por exemplo, a ala de ação justificada, né, que não é julgada lá, mas é julgada aqui, e mesmo a ala de baianas, né, que não é julgada, por exemplo, em evolução, mas é julgada aqui em enredo. Bom, um elemento importante é que a partir de 2024, a comissão de frente passou a ser julgada dentro do quesito enredo. Até então ela não era julgada, tá? Da mesma forma, a mestre porta-bandeira oficial e as alas de ações justificadas. O jurado não recebe foto dessas fantasias, porém, ainda assim, ele analisa essas alas e esses elementos dentro da inserção deles no enredo. Se a proposta prevista encaixa na narrativa e se a leitura proposta encaixa na narrativa. Então, a ausência de foto ela tem a ver com outros elementos de dificuldade de uma ação justificada, mas ainda assim ela vai ser avaliada dentro do quesito enredo, tá? A mesma coisa vale para a comissão de frente, que é analisada dentro da sua peculiaridade, porque uma comissão de frente ela pode tanto introduzir um desfile como ela pode resumir um desfile, mas ela tem que se inserir agora, antes isso não era obrigatório, agora ela tem a obrigação de se inserir dentro de um enredo de uma forma ou de outra, tá? Aí aqui eu tenho como que funciona a tabela de parâmetros do quesito enredo, tá? Cada falha, quer seja ela de roteiro, de execução ou de narrativa, gera a perda de um décimo, totalizando o máximo de 7 décimos em execução e 7 décimos em narrativa, 6 décimos em roteiro. Altogether, os três somados, eu tenho 2 pontos máximos que podem ser perdidos em enredo, tá bem? Então, é isso, esse é o resumo de como se avalia o quesito enredo em São Paulo e a gente vai debater algumas coisas mais profundas dentro de sala de aula. Um abraço.